programa Retratos de hoje entrevista o pesquisador, professor, gestor e advogado Aldir Melo de Araújo. Aldir, que já foi reitor da Universidade Federal do Maranhão entre 1992 e 1996, consolidou uma trajetória de dedicação à educação no Maranhão e de integridade pessoal e profissional. Professor, é um prazer tê-lo conosco. O senhor foi responsável pela implantação do curso de comunicação da universidade. Conte-nos como foi essa experiência. Naquela época, todas as universidades federais implantavam seus cursos de comunicação. Havia uma febre nacional sobre curso de comunicação social. Tinha havido um episódio muito grave com relação ao golpe militar e à Escola de Comunicação da USP, e em função disso houve uma reação muito grande das instituições federais de implantar os seus cursos de comunicação para formar jornalistas, sobretudo. Nós começamos o curso aqui com duas habilitações, habilitação jornalismo e habilitação relações públicas. O curso começou a funcionar na Praça Gonçalves Dias. Não era no campus ainda, era aquele prédio ao lado da igreja, onde depois passou a ser o curso de medicina e depois passou a ser o departamento de saúde pública, que hoje mudou, no fundo do Palácio Cristo Rei. Então foi muito difícil. As dificuldades maiores eram exatamente professores e bibliografia. Nós tivemos que levar nossos livros de casa, os professores carregando na cabeça, porque não tinha carro suficiente naquele tempo na universidade. Levamos para lá, montamos a biblioteca, e essa biblioteca serviu para reconhecimento e aprovação do curso pelo MEC quando veio aqui a São Luís. Aí enfrentamos o caso de professor. Trouxemos os profissionais que trabalhavam no Imparcial, no estado do Maranhão, que na época funcionava ainda na Rua de Santana, e dos jornais da cidade para ser professores, né? Eram, em regra geral, jornalistas, de fato, jornalistas não eram formados, eles eram improvisados. E a lei garantia esses jornalistas. Não tínhamos ninguém formado em relações públicas aqui. Bom, trouxemos esse pessoal. A primeira providência que tomamos como coordenador de curso foi realizar um curso de especialização para eles. Esse curso foi ministrado com a participação da USP e da Universidade Federal do Ceará. Um fato interessante é que esses professores que foram realmente formaram a primeira turma, e aí o nosso grande trabalho foi de preparar esses profissionais para ser os futuros professores. É tanto que 90% dos alunos formados na primeira turma foram os professores do curso de comunicação depois. Isso foi realmente uma ousadia muito grande para a época, porque não existia absolutamente profissionais aqui na área para ministrar aulas no curso, e nós trouxemos esse pessoal. Mas o curso não teve dificuldades com relação ao currículo, porque existia um currículo mínimo, esse currículo mínimo era implantado por todas as universidades, e nós tivemos um assessoramento da USP. Quem nos deu assessoramento do curso de comunicação aqui foi o professor José Marcos de Mello, que hoje é doutor honoris causa da Universidade Federal do Maranhão. Ele vinha aqui constantemente, e uma série de professores que continuaram como fundadores foram professores que sustentaram o curso durante muito tempo. E eu queria lembrar aqui alguns nomes: o professor Hinaldo Menezes, o professor Sebastião Jorge, o professor Raimundo Viana, o professor Ramiro Azevedo, que dava... Só eu ministrei 23 disciplinas no curso de comunicação, porque não tinha professor, eu era coordenador de curso, tinha que ministrar aulas. Eu fui o primeiro coordenador do curso, nós implantamos o curso aqui na Gonçalves Dias, depois levamos o curso para o campus. A ida do curso para o campus realmente não houve muita demora, porque a reitoria nos colocou um espaço logo no Centro de Ciências Sociais, que era um prédio que tinha acabado de ser construído naquela época. Bom, então foi um curso, ele começou com as duas habilitações, depois foi implantado o curso de radialismo, após a implantação da Rádio Universidade, porque a lei exigia que houvesse uma rádio laboratório, e essa rádio laboratório foi a Rádio Universidade. Deu muito trabalho também para ser implantada, porque naquela época a Rádio Obras monopolizava toda a radiodifusão do Brasil,
ela não permitia, não queria que realmente ocorresse outras universidades para evitar concorrência. É tanto que nós conseguimos, através de FM, ainda hoje continua a Rádio Universidade FM, mas a Rádio Universidade, depois nós implantamos as últimas instalações efetivadas foram as instalações de televisão, um pequeno laboratório, e mantivemos os dois cursos. Mantivemos o curso de jornalismo com o curso de relações públicas. Uma coisa interessante é que dentro mais ou menos de uns 5 a 6 anos, quando tinha a primeira e segunda turma formada em comunicação, todos os jornais da cidade absorveram os professores, os alunos formados pelo curso. Mas não houve uma alteração, uma modificação muito grande no jornalismo. É um fato que foi pesquisado, apesar de ser gente nova, formada em comunicação, mas o nosso jornalismo continuou sendo um jornalismo muito tradicional em todos os jornais. Depois surgiram os jornais de televisão, que absorveram também vários ex-alunos do curso de comunicação. Professor, um dos feitos administrativos que mais se destacou na Universidade Federal do Maranhão foi a consolidação das pró-reitorias no campus do Bacanga, durante a sua gestão, e a instalação e criação dos campi no estado. O senhor acredita que esses foram os principais pontos administrativos na universidade? Realmente, uma administração universitária, para ser considerada boa, na minha maneira de ver, ela tem que ter resultados essenciais, não só medidas administrativas. Eu acho que obras, consolidação do campus, implantação dos campi no interior, são importantes, mas o mais importante é exatamente a qualidade do aprendizado. O mais importante é a biblioteca, o mais importante é a capacitação docente. Nós realmente fizemos alguma coisa que teve uma importância muito maior do que a consolidação do campus. O campus da universidade passou a existir efetivamente como campus a partir da minha administração. Nós levamos para lá todas as pró-reitorias. Elas existiam em prédios no centro da cidade, bem distantes uma da outra, com a impossibilidade de se fazer qualquer trabalho de integração entre as pró-reitorias. Nós conseguimos levar as pró-reitorias todas para o campus. A última pró-reitoria foi a administrativa, que funcionava no prédio onde hoje é o Fórum Universitário. Lá funcionava o curso de Direito. Eu tive uma reação muito grande por parte do corpo docente do curso de Direito, porque não queria sair do centro da cidade. E nós dormimos e acordamos no campus. Então foi uma reação muito grande, eu guardei até hoje recorte de jornais, artigos falando mal do reitor, mas consolidamos. E essa consolidação, a partir das pró-reitorias, então surgiram uma série de outras medidas, como a modernização administrativa, que aí facilitava, a entrada à internet. Quem implantou no Maranhão foi a Universidade Federal. Quem primeiro teve internet foi a Universidade Federal. A primeira relação com o serviço de pesquisa do CNPq foi através da Universidade Federal. Nós tivemos que abrir o campus, quebrar o campus todo, implantar, levar a fibra ótica, levar computadores. Então isso foi muito mais fácil. O sistema de financeiro integrado, o sistema de pessoal, enfim, uma série de medidas que foram facilitando a vida do campus a partir da presença das universidades. Ora, as universidades, os cursos estando lá, os alunos estando lá, por que os dirigentes, por que os gestores deveriam ficar no centro da cidade? Restava apenas o reitor se mudar para o campus. Existia uma filosofia na universidade que foi trazida pelo saudoso reitor Josué Montello, que dizia que o reitor no campus seria um refém dos estudantes e seria um refém dos professores. Então, em função disso, a reitoria continuou no Palácio Cristo Rei, lá na Praça Gonçalves Dias. Nós fizemos para não haver uma mudança
realmente definitiva, fizemos duas coisas. Implantamos no escritório lá o gabinete do reitor do campus, eu me mudei para lá e o prédio daqui ficou um prédio muito mais diplomático, muito mais para atos, para convênios, para recepções, etc. E aí nós consolidamos realmente a ida da universidade para o campus do Bacanga. Com relação aos campi do interior, realmente eles foram criados por decisão do Conselho Universitário, ainda na administração do professor Cabral. Eu fui pró-reitor de extensão nessa administração. Basicamente, plantei os campos como pró-reitor de extensão. Todos esses campos implantados, como reitor, eu implantei o curso de pedagogia em Codó, implantamos o curso de letras em Pinheiro. Bacabal nós não tínhamos atividades de graduação, nós tínhamos atividade de extensão. Imperatriz nós tínhamos direito, ciências contábeis e pedagogia. E em Chapadinha também não tínhamos curso, só temos atividades. Eram atividades na área de extensão, atividade de educação, de saúde, nós tínhamos, desde rua de lazer, com curso de educação física, até apoio, sustentação, consultoria aos sistemas municipais de educação, de saúde, comunitário, etc. Então a implantação dos campos ofereceu. E nós construímos em cada local desse um campus universitário. Houve uma construção. Eu vou dar só um exemplo interessante, que foi o exemplo de Bacabal, quando nós passamos um momento muito difícil com o restaurante para conseguir manter o preço do bandejão, que naquela época era 50 centavos. Então nós fizemos hortas lá em Bacabal e mantínhamos o restaurante com as hortas feitas do campus de Bacabal. Então a sopa, o chamado sopão, que era dado à tarde, ele vinha, todas as verduras vinham de Bacabal. Quer dizer, nós não comprávamos. Então isso ajudava a manter realmente o restaurante. Chapadinha nós tivemos várias atividades, formamos a primeira turma em Codó, em pedagogia, os pedagogos formados. Tivemos as colações de grau normalmente em Imperatriz, porque Imperatriz já era mais antigo. E basicamente consolidamos os campos. Os novos campos hoje são campos que realmente foram acrescidos a um programa que nós chamamos Programa de Interiorização. Reuniram-se todos os campos e criou-se o programa com a sua filosofia de interiorização, com a sua metodologia de interiorização e com a definição de todos os relacionamentos. Quer dizer, existia uma verdadeira metodologia de relacionamento com as prefeituras, com a Secretaria de Estado, etc. Nós implantamos a pós-graduação na universidade. A universidade não tinha pós-graduação. Nós tínhamos um mestrado em educação que estava em crise, estava parado, porque não atendia às exigências da CAPES. Nós implantamos, quer dizer, o mestrado de políticas públicas nasceu na minha época, o mestrado de química nasceu na minha época, o doutorado em engenharia elétrica foi realmente feito na minha administração e o mestrado em engenharia elétrica. Basicamente, nós começamos o maior relacionamento com o CNPq, criando um programa de bolsa de iniciação científica. Era muito pouco, nós chegamos a mais de 100 bolsas, trouxemos o presidente do CNPq, trouxemos o diretor da CAPES. Foram pessoas que tiveram muita importância na organização da pós-graduação. E trouxemos o maior evento científico do Brasil, foi o SPPC. Nunca tinha vindo ao Maranhão o SPPC. A 47ª SPPC foi realizada aqui na minha administração, em 95. Nós transformamos realmente aquele campus. Foi a maior SPPC na história da SPPC, que está dito no relatório dos anais. O reitor Natalino me disse que agora a futura SPPC vai ser maior para manter a nossa tradição. Nós fizemos uma alteração muito grande na relação com o segundo grau. O colégio universitário funcionava na Vila Palmeira, e não só em termos do colégio, que tinha quase 2.000 alunos,
Mas nós mantínhamos uma série de programas com comunidades e realmente o colégio era um instrumento extensionista que servia àquela comunidade. Então foi um programa muito importante. Fizemos uma alteração radical no sistema de vestibular, criamos o departamento de concurso que existe hoje na universidade. Anteriormente era uma comissão de vestibular. Enfim, houve uma alteração muito grande. Eu considero que a grande modernização na administração acadêmica, na administração geral, ocorreu na minha gestão.